irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo a mais um episódio de O Evangelho em Nós. Vamos então dar continuidade ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá então, meus irmãos. Convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar retribuição. Disse também àquele que o havia convidado: quando deres um jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida, por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: Feliz daquele que comer do pão do reino de Deus. Essa é uma passagem, meus irmãos, de Lucas, do capítulo 14, versículo que vai do 12 ao versículo 15. E continuamos aqui com as reflexões de Allan Kardec. Quando deres um banquete, não convides os teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras ditas por Jesus, absurdas se as considerarmos ao pé da letra, são sublimes se lhes procurarmos a essência. Jesus não pôde ter querido dizer que, em lugar dos amigos, ele deveria reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e aos homens incapazes de compreender os delicados matizes do pensamento. Jesus falava com imagens fortes que produziam o efeito das cores vivas. O verdadeiro sentido do seu pensamento se revela nessas palavras: e ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir. O que significa que não se deve fazer o bem tendo em vista a retribuição, mas apenas o prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação mais impressionante, Jesus diz: convida os pobres para o teu banquete, porque sabes que eles não te poderão dar nada em retribuição. E por banquete é preciso entender não a refeição propriamente dita, mas a participação na fartura que desfrutas. Entretanto, essas palavras também podem ser aplicadas em um sentido mais literal. Quantas pessoas só convidam para a sua mesa aqueles que, como dizem, podem honrá-las ou, por sua vez, convidá-las? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os tem entre os seus? Isso é a forma de, muitas vezes, prestar discretamente um grande serviço. Esses, sem irem buscar os cegos e os estropiados, praticam o que diz a máxima de Jesus: se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício com a sincera cordialidade. Entendeu, meu irmão? Essa reflexão desse texto. E agora vamos partir para o segundo texto deste capítulo, né? A caridade material e a caridade moral. Vamos lá então, meus irmãos. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Se elas fossem seguidas aqui na terra, todos vós seríeis perfeitos, sem ódios e sem desentendimentos. E eu ainda diria mais, sem pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não verias mais nos sombrios quarteirões em que habitei durante a minha última reencarnação, pobres mulheres arrastando atrás de si crianças miseráveis, carentes de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai os benefícios o mais possível, ajudai os infelizes o mais possível. Auxiliai
para que um dia Deus vos retribua o bem que tiverdes feito, para que encontreis, ao deixar-vos o vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão à entrada de um mundo mais feliz. Se pudesses imaginar a alegria que senti ao encontrar no além aqueles a quem pude ajudar na minha última encarnação. Amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque agora já sabeis que esse infeliz que estáis repelindo talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos, que imenso será o vosso desespero. Desejava que compreendesses bem o que deve ser a caridade moral, aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, mas, no entanto, é mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo inferior em que estáis encarnados neste momento. Existe um grande mérito, acreditai no que digo, em alguém saber calar para deixar que outro mais tolo, pois essa atitude também é uma forma de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de ironia vos é dirigida por quem está habituado a ridicularizar. Não vê o sorriso de menosprezo que vos acolhe quando entrais na casa de pessoas que, frequentemente sem razão, julgam-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única, real, algumas vezes estão bem abaixo. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não considerar os erros dos outros é caridade moral. Entretanto, esta caridade não deve impedir a prática da outra. Pensai principalmente em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai de tudo o que eu vos disse. É preciso ter sempre em mente que no pobre rejeitado desdenhosamente podeis estar repelindo um espírito que vos foi querido e que se acha momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Revi um dos pobres da terra, a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes, e a quem, por minha vez, tenho agora de implorar. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nessas palavras. Antes de repelir o leproso ou o mendigo a Deus, pensai nos que sofrem e orai. A mensagem da irmã Rosália, Paris, 1860, meus irmãos. E continuando, meus amigos, tenho ouvido muito dentre vós dizerem: como posso fazer caridade se muitas vezes não tenho nem o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de diversas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem mesmo terem visto a luz. Uma prece de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam o nome do Altíssimo. Eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e veja agora, sou feliz. Aos velhos que vos disseram: não adianta, estou no fim da vida e morrerei como vivi, respondei: Deus tem uma justiça igual para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças, já viciadas pelos exemplos que têm à sua volta e que vão caminhando pela vida, prestes a serem vencidas pelas más tentações, dizei: Deus vos vê, meus queridos filhos, e não vos canseis de lhe repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por se desenvolverem em suas jovens inteligências
e, em lugar de pequenos vagabundos, fareis deles homens. Isso também é uma forma de caridade. Muitos dentre vós também dizem: ora, são tantos aqui na terra, Deus não pode ver a todos nós. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, não abrangeis com o vosso olhar os milhares de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma, e Ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, assim como deixais esses grãos de areia sob a vontade do vento que os dispersa. Deus, porém, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração um sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, porque ela vos dará bons conselhos. Às vezes podereis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala, mas ficai seguros de que a pobre desprezada se fará ouvir no momento em que a deixardes perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e, muitas vezes, sereis consolados pelos seus conselhos. Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esse sentimento, reuni-vos todos em torno desse estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. A mensagem de um espírito protetor, Lyon, 1860. Então, meus irmãos, com essas palavras que aqui lemos do Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos refletir, né, meus irmãos? Ele começa com a questão, deixa eu aqui achar, né? Com a questão do banquete, né? Quantas das vezes a gente não quer oferecer alguma coisa, seja um alimento, uma vestimenta, uma palavra, um carinho, um afeto, a gente o faz, mas a gente o faz para aquelas pessoas que têm condições minimamente de retribuir para nós. Cada gesto nosso, meus irmãos. E o capítulo que nós estamos estudando nos aconselha, nos orienta ao que a mão direita dá, a gente tomar cuidado para que a mão esquerda não veja, não perceba. Ou seja, a gente dá, meus irmãos, sem esperar retribuição. A gente dá sem esperar retribuição. A retribuição que nós devemos pleitear tem que vir de Deus. Tem que vir de Deus, que nos dá a oportunidade de crescer, de amar, de servir. E a gente fazendo isso como ele assim deseja, né, vamos receber dele esta alegria. Meus filhos estão aprendendo, meus filhos estão entendendo. E assim fazendo, meus filhos estão caminhando para mim. Meus filhos estão caminhando para a felicidade. E é isso que nós temos que procurar. Nós, muitas das vezes, com essa visão materialista, ou com essa visão de apenas uma vida aqui na Terra, e aí, após esta vida, a gente aguarda o nosso destino, o nosso futuro, nós esquecemos que, nesses vários papéis apresentados, através de várias pessoas que se apresentam diante de nós, quantos deles nós somos amigos de outras encarnações? Quantos deles somos gratos por terem sido pessoas muito importantes em nossa vida, através de um gesto, de uma palavra, de uma ação. Mas agora, diante do véu do esquecimento, não lembramos. Então, temos a oportunidade de convidar para esse banquete, mas não convidamos. Não atentamos que são pessoas tão caras para nós, que devemos tanto, que temos tanta consideração. Então atentamos
para o detalhe, meus irmãos, de vivermos como espírito, pois que espírito nós somos. Nós não somos um corpo que temos espírito, nós somos um espírito que momentaneamente temos esse corpo. Então vamos entender que todos nós somos irmãos, que já tivemos outras oportunidades anteriores a essa de nos conhecer, de vivermos em sociedade, em que fizemos tanto por essas pessoas e dessas pessoas recebemos tantos. Então, quando temos a oportunidade de oferecer alguma coisa, por que não o chamar também a receber? É uma maneira de retribuir, é uma maneira de estar junto com os nossos irmãos, com nós, com aquele que nós queremos bem, com aqueles que nós queremos bem. Apenas não lembramos, né? Porque a matéria nos priva dessa lembrança. Mas temos em alta estima. A gente lembra, quem viu ou quem leu o livro Nosso Lar, que quando André Luiz, aquele médico, né, quando ele volta para o mundo espiritual, e lá chegando no nosso lar, ele é dado ciência a ele que uma pessoa rezou por ele, uma pessoa pediu por ele, pediu muito, e foi a pessoa que ele menos deu atenção. Aquela senhora que ele atendia porque a sua secretária, né, pedia esse favor, encaixava ela ali com uma pessoa que não tinha como pagar a consulta, mas que precisava do André. Então, essa pessoa que se sentindo grata, se voltou ao pai e pedindo pelo benfeitor. Então, a gente não sabe, meu irmão, a gente não sabe dos carinhos, dos afetos que nós temos por pessoas, mas se nós, e que as pessoas têm para conosco. Então, se nós nos determos, né, nos nossos sentimentos, nas nossas consciências, entenderemos que temos que ofertar o nosso melhor para todos, para todos. E aí ele coloca a questão mais na frente, nessa leitura que foi até um pouco longa no dia de hoje, né? A questão da caridade material e da caridade moral. Meus irmãos, como o texto fala, eu digo por experiência própria, que eu já vi de colegas de jornada que são cristãos também, mas têm uma outra visão, e colocam para a gente algumas vezes, de uma maneira meio de deboche, né? Como que fazer caridade se essa pessoa, no caso, não tem para ir nem para lá mesmo. Ou, muitas das vezes, é falar, fazer caridade é mole, né? Tendo dinheiro. Mas o texto coloca para a gente que não só os recursos materiais, que muitas vezes é necessário, sim. Se eu posso ofertar, por que não fazer para aliviar a dor do outro, a dificuldade do outro? Mas eu não dependo apenas disso para fazer a caridade. Quem não tem uma palavra, quem não tem uma palavra para falar, para orientar, quem não tem um sentimento que possa demonstrar através de uma peça, um pedido de auxílio, de socorro, de encorajamento, de acolhimento, né? Quem não tem? Quem não tem isso, meus irmãos? Quem não tem um ombro a ofertar, um ouvido para ofertar, aquele que está ali só e precisa tanto se sentir acompanhado. Eu não tenho nada, mas eu não posso ficar próximo ouvindo, conversando, me envolvendo com aquela pessoa, no sentido de ele sentir que ele não está mais só. Então, meus irmãos, fazer caridade não é só dar o pão, não é só dar o alimento, não só dar o dinheiro, mas é se dar, é entender o outro, é perdoar, é amar. Isso está ao alcance de todos nós, e Jesus assim o mostrou, através do seu exemplo. Então, meus irmãos, a caridade material ela é importante, né? Mas nós também temos a caridade moral. E essa é a mais difícil. Não envolve dinheiro, mas envolve o nosso esforço de se doar. Não dar algo externo que está emprestado conosco, né? Porque
Nós, quando voltamos para a pátria espiritual, nós não levamos nada disso, então não é nojo. Então, dar o que não é nosso é mais fácil, meus irmãos, do que dar o que é nosso. Nosso tempo, nossa atenção, nosso carinho, nosso afeto, né? Na nossa compreensão, quando o outro nos é hostil, quando não nos compreende, é a gente compreendê-lo, é a gente entendê-lo, é a gente aceitá-lo como ele é nesse momento da sua caminhada aqui na Terra. É muito difícil, mas todos nós podemos. Bastamos que queremos. Bastamos entender nosso papel aqui na Terra, de estudantes do amor, de aprendizes do Senhor. Então, meus irmãos, fica aí essas palavras, fica aí essa chamada de atenção para cada um de nós. Não vamos pensar naquele que tem como nos ofertar o retorno, retribuir. Vamos pensar que muitas das vezes esse que não tem como nos retribuir, já nos deu. Nós agora que estamos em condição de retribuir. Vamos pensar em ser caridosos, seja com valores materiais, seja com valores morais, seja com valores intelectuais, afetivos. Mas, meus irmãos, vamos fazer. Não vamos deixar para amanhã. Vamos começar já. Então, meus irmãos, é isso que nós tínhamos para refletir no dia de hoje. Guardem consigo esse sentimento. Pratique. Pensem. Né? Seremos melhores, seremos felizes, seremos amor. Então, muita paz a todos. Né? E aqui, como rotineiramente eu falo, fica o convite para que juntos possamos estar semana que vem em mais um Evangelho em Nós. Um abraço e até breve.